Dá-lhe chuvinha, Ezequiel. Dá-lhe chuva, Sabrina. Tomou muita chuva. Bastante, caminhando pelas ruas aqui da cidade. Não teve jeito, a gente pegou uma chuva, mas conseguimos trazer detalhes do que de fato está acontecendo, justamente com relação ao alerta que foi emitido pela Defesa Civil do Estado e que hoje a gente começa a sentir essas consequências. É importante lembrar, Sabrina, que na terça-feira foi emitido esse alerta. Lembrando que na segunda-feira nós já tínhamos comentado que o CEPAGRE tinha falado que chuvas de maior intensidade aconteceriam essa semana. Assim como também nós orientamos ontem que o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo informava que chuvas intensas com riscos de temporais aconteceria em todo o estado de São Paulo, decorrente aí uma frente de umidade associada com a massa de ar quente, e isso provocaria grandes chuvas, poderia provocar tempestades, e chuvas com acumulados de até 155 milímetros em alguns dias, né, até de terça a sexta-feira. Porém, o CEPAGRE informou que as chuvas mais volumosas aconteceriam a partir desta quarta. Então, a previsão de chuvas mais intensas para a região de Campinas aconteceria entre quarta, amanhã, quinta-feira, e até sexta-feira. E a gente já conseguiu o primeiro dia de chuvas intensas. A região já registrou ocorrências, já tem municípios em estado de atenção. E o que será que pode acontecer nos próximos dias se continuar chovendo dessa forma, né, Sabrina? É, exatamente. Mas antes de você falar o que pode acontecer nos próximos dias, eu queria que você, como técnico da Defesa Civil, nós passamos a reportagem aí que foi colhida pelo nosso repórter Henrique Fernandes. Ele teve o áudio do diretor da Defesa Civil de Sumaré, acho que você acompanhou ali um pedacinho. Eu queria que, se a produção puder passar de novo aquele videozinho curtinho, mostrando os rios, Marcelo, Primavera, que acabam, né, eles começam a se encontrar. Ali mostra muito bem, esse vídeo mesmo, né? Mostra o quanto choveu, quanto já encheu, né, esses rios, né, e que vai tudo para a região do Ribeirão Quilombo, que a gente vai falar daqui a pouquinho do Ribeirão Quilombo, é isso? Exatamente, Sabrina. É tão interessante a gente dar uma observada nessas imagens, porque isso é a cidade de Sumaré, né? Cidade de Sumaré. Sumaré, que já está em estado de atenção. É grudado com Hortolândia, mas também que é grudado com Nova Odessa e Americana, né? Já tem tudo junto ali. E a gente precisa lembrar, Sabrina, que essa junção, né, essa aproximação das cidades, uma diferença que a região de Campinas tem é que os municípios são muito próximos. Sim. Quando a gente olha aqui para a região Paulo Têxtil, como um todo da região metropolitana de Campinas, a gente começa a perceber como que os municípios eles são próximos. Tanto é que a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela trabalha com um sistema de alerta antecipado entre os municípios para avisar. Então, por exemplo, se o Ribeirão Quilombo ele transborda na cidade de Sumaré e a quantidade de água, a vazão desse rio está acima do normal, automaticamente se chega um alerta para a Defesa Civil de Americana, né, que vai pegar os municípios mais abaixo para informar, olha, o Ribeirão Quilombo, ele já teve transbordamento em Sumaré, a vazão de água é muito grande, e daqui a algumas horas pode ocasionar transtornos na sua cidade. Então, essa rede integrada de monitoramento é realizada. Isso é extremamente importante para dar tempo para os municípios se prepararem. Sim. Por exemplo, o que nós podemos falar? Olha, nós estamos olhando as imagens de Sumaré. Sumaré já teve pontos de inundação, e é importante a gente vai trazer essa explicação, viu, Sabrina? Porque as pessoas confundem muito. enchente, alagamento, inundação. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O que nós estamos vendo nas imagens são inundações, que é quando o rio ele passou da sua capacidade máxima, passou do limite, e ele né? transbordou. Tá. Quando o ribeirão, um rio, um manancial, ele transborda, nós chamamos de inundação. Então, a gente está vendo na cidade de Sumaré, teve uma inundação, né, 150 pessoas ficaram aí desabrigadas, e teve a água invadindo as suas casas, precisaram sair dos seus imóveis. E isso é um cenário de risco, é um cenário complicado, e isso gera um alerta para os demais municípios. Porque choveu muito na cidade de Sumaré, a gente está vendo que o rio não está dando vazão, né? não está comportando a quantidade de água. E a gente tem que lembrar uma coisa, viu, Sabrina? Um rio ele sempre vai desaguar em outro.
Então, por exemplo, o Ribeirão Quilombo, como nós estamos vendo aí, toda essa água vai descer para o Ribeirão Quilombo, que vai cortar Nova Odessa, vai cortar toda a Americana, e essa água vai desaguar no Rio Piracicaba. Exato. Se o Rio Piracicaba já estiver cheio, Vai transbordar. E qual que é a diferença? Que a gente precisa entender. Às vezes a gente fala assim, nossa, o rio ele não está correndo, ele não está tendo uma vazão rápida como o natural. Por quê? Ele vai cair sempre em um rio maior. Se esse rio maior, no caso, que é o Rio Piracicaba, ele já estiver com uma grande vazão, ele já estiver a um nível mais elevado... Da sua capacidade. Ele vai dificultar a vazão dos outros rios. Então, os rios que desaguam nele, no caso, por exemplo, o Ribeirão Quilombo, em Americana, o Ribeirão dos Toledos, em Santa Bárbara, que ambos desaguam no Rio Piracicaba, se o nível do Rio Piracicaba já estiver alto, na hora que ele for fazer a vazão, então vamos imaginar aqui, Sabrina. Vamos imaginar aqui, Sabrina, ó, o Rio Piracicaba está aqui, aí o Ribeirão Quilombo vem e vai desaguar aqui no Rio Piracicaba, assim como o Ribeirão dos Toledos também vai desaguar no Piracicaba. Aqui está o Ribeirão, vamos imaginar, aqui está o Ribeirão Quilombo. Aula, hein, gente? Olha que aula. Ele está vindo aqui. Ele vai agora desaguar no Rio Piracicaba. Se o nível de água do Rio Piracicaba estiver maior, a corrente de água que está passando no Rio Piracicaba é tão forte que não dá vazão para o Ribeirão Quilombo. Por isso que se demora tanto para o nível dos ribeirões baixarem, porque não tem vazão suficiente, porque a força da água, que é maior no leito do Rio Piracicaba, que é maior, é mais larga, é mais intensa, a quantidade de água que no Piracicaba é muito maior do que o Ribeirão Quilombo, falando em proporção, então dificulta essa vazão com facilidade e com agilidade. Por isso que fecham as comportas de alguns rios, alguma coisa assim, para melhorar essa vazão? Para melhorar essa vazão, né? Então, por exemplo, vamos só citar um exemplo aqui. Se a represa Salto Grande precisar abrir a comporta, se ela já estiver na sua capacidade máxima e falar, olha, vamos ter que abrir a comporta por segurança da barragem, o nível, o leito do rio Piracicaba vai subir mais do que ele já está. E aí ele não vai dar vazão suficiente para os demais ribeirões desaguarem. Puxa vida, então, né? tudo isso tem que ser monitorado no período de chuva. É um trabalho que a Defesa Civil faz, junto com os demais órgãos, por exemplo, como a Agência Nacional das Águas, o DAEE. Então, eles vão fazendo sempre esses monitoramentos para saber a vazão, para evitar justamente essas grandes ocorrências de transtornos, como alagamentos ou inundações, que pessoas acabam perdendo muitas coisas. E podemos dizer que alagamento é igual transbordamento? Não podemos dizer, nós vamos mostrar uma imagem sobre isso, porque inundação podemos dizer que é o transbordamento. Né? Alagamento, não. Quando falam assim pra gente, Sabrina, o que é comum você ouvir quando o rio transborda? Enchente, né? Enchente, né? E não é isso. Vamos ver uma imagem? Vamos ver, então. Flávio, tem uma imagem explicando, uma imagem ilustrativa, um desenho, explicando o que é cada coisa. Você consegue pôr essa imagem para a gente, por favor? A imagem das enchentes é uma imagem de um desenho que vai explicar a diferença entre alagamento, enchente e inundação. Nós estamos vendo aí, esse desenho é um dos desenhos que eu mais gosto, viu, Sabrina? Quando eu trabalhava dentro da Defesa Civil, dentro do plano de emergência, essa foto fazia parte da composição para explicar a termologia, mas é importante a gente explicar. A gente está vendo ali um leito do rio, situação normal do leito. Sim. Você está vendo aquela margem azul mais escura, leito normal do rio. Ok. Né? Dos seus dias normais, esse é o fluxo do rio. Enchente, o rio chegou na sua capacidade máxima. A gente viu ali, ó, o rio está na boca, está cheio, um pouco mais de chuva ou um pouco mais de vazão de água que vir das cidades acima pode provocar o transbordamento, que aí a gente chama de inundação. O rio transbordou e inundou. Inundou. É inundação. E o que é alagamento, então? Nós estamos vendo ali em cima, é quando formam aquelas lâminas. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Aquelas lâminas de água, às vezes aquelas poças grandes de água, até algumas com grandes alturas, né? Igual, por exemplo, aqui em Americana, que a gente pega a região de São Manuel ali, né? Avenida da Saúde.
Ali é alagamento. Ali é alagamento. Não, ali é inundação, viu? Porque tem o córrego, né? Ah, é verdade. Tem um córrego ali. Mas vamos citar um exemplo de alagamento, voltando lá para Santa Bárbara. O Jardim Conceição? São Fernando. São Fernando. Que nós não temos rios ali, então ali é um caso de alagamento. Na SP-304, acesso para o Jardim São Francisco, que tem um pontilhão que passa por cima tem também. Ali sempre acontece de águas chegarem acima do joelho, né? Existem carros que ficam ilhados ali. Ali nós podemos chamar de alagamento. É quando o sistema de galeria não comporta a quantidade de água que caiu, não dá vazão suficiente, formando aquelas poças de água, às vezes até elevada. Então a gente chama isso como alagamento. Então a gente consegue entender a diferença entre enchente, inundação e alagamento. E falando de enchente, Sabrina, nós acompanhamos o nível do Ribeirão Quilombo em Americana hoje. Né? Nós temos ali na Avenida Bandeirantes, próximo do trecho entre o SES e o Centro Cívico. Nós acompanhamos de perto e nós vimos que o rio deu enchente. Ele chegou na sua capacidade máxima e isso apresenta um risco muito grande. Por quê? Nós precisamos lembrar que até sexta-feira nós estamos com esse alerta de chuvas intensas. E se continuar nesse... E é importante a gente lembrar, viu, Sabrina? Não é como os outros dias que a gente informou, chuvas localizadas ou temporais localizados de forma rápida. Nós estamos falando de chuvas intensas permanentes, chuvas contínuas, que vão percorrer aí até sexta-feira, é para durar chuvas intensas até sexta, e pode ocorrer, então, ocorrências de inundação naquela região. Nós temos imagens, vamos colocar as imagens do Ribeirão Quilombo, nós conseguimos observar aí, a gente vai ver em algumas imagens, você percebe que o nível do Ribeirão está elevado acima do normal. Que daí corre-se o risco de transbordamento. Isso, que de inundação, transbordamento. De inundação, que é o transbordamento do Ribeirão. Então, nós estivemos, olha, você consegue observar nessa imagem, tá vendo, Sabrina? Tá que o nível da água já chegou ali no limite do lado já das margens, que a gente vai chamar, né, de áreas de várzeas. É importante a gente lembrar, Sabrina, às vezes as pessoas perguntam assim, por que nós temos tantas ocorrências de inundações, de transbordamento de rios? Pela legislação ambiental, isso é importante a gente lembrar. A legislação ambiental, ela prevê que todos os mananciais, e aí para cada manancial, para cada dimensão de manancial, tem uma regra. Mas a regra mínima é 30 metros de área verde de cada lado do leito. Então teria que ter 30 metros do lado direito do rio, 30 metros do lado esquerdo, e isso que eles chamam de mata ciliar, que são as matas que é proteção, né, dos rios. Inclusive, Sabrina, você sabe o porquê se chama mata ciliar? Lá vem a aula de geografia. Sabe por que é mata ciliar? Quando fala sobre mata ciliar, é exatamente... Pode voltar a imagem aqui pra gente? Ciliar lembra do que para você? O que você consegue associar ciliar... E tem gente assoprando aqui. Fala pra gente. Tem o Google soprando aqui pra mim. Repete. Faz o papel dos cílios. Exatamente, faz o papel dos cílios. Lembra dos cílios dos nossos olhos? Que é uma proteção do nosso olho. A mata ciliar é a proteção dos rios. Ela serve como uma proteção, os 30 metros de cada lado. Depende do rio, por exemplo, quanto maior a dimensão, o rio Piracicaba, já é 50 metros de área de proteção, área de matas ciliares, que é justamente para fazer essa proteção do rio, com área verde, com plantas. Sim. E essa área justamente para ocorrências, para esse momento em que tem as cheias, a gente tem que lembrar que é normal a cheia dos rios no período de chuva. Sim. Isso é normal. O que não é normal é deixar de respeitar as regras ambientais, a legislação ambiental. E desviar essas regras então ambientais. Então precisa ali, você manter os 30 metros, porque no caso de uma cheia, justamente a hora que o rio chegar na sua capacidade máxima na enchente, ela vai transbordar, ela vai inundar as matas ciliares e não as áreas urbanas. Qual que é o problema? Que o desenvolvimento que nós estamos vendo, né? E às vezes a gente precisa falar de um desenvolvimento com falta de planejamento. A palavra planejamento de novo, desde o começo do programa, hein, gente? É um desenvolvimento com falta de planejamento
que gera essas ocorrências que nós estamos vendo hoje de casas inundadas, de pessoas desabrigadas, desalojadas, ocorrências de inundação porque não se respeita a legislação ambiental. E a gente precisa lembrar também que às vezes algumas áreas que já foram ocupadas, já foram loteadas, isso aconteceu antes da norma da legislação ambiental que estabelece a área específica de mata ciliar. Então a gente percebe que tem lugares que são históricos de alagamentos. Aí a gente pode lembrar do Jardim Conceição em Santa Bárbara, próximo ao Ribeirão dos Toledos, que não tem em nenhum dos lados os 30 metros. Então a gente percebe a inundação nas casas, justamente por essa falta de mata ciliar, que tem esse papel de proteção no período de cheias. Até porque, né, a terra, as árvores, elas vão vão puxar essa umidade, né? E aí elas vão proteger de fato que passa essa inundação, esse transbordamento. Mas nem toda cidade tem isso. Inclusive Capivari a gente vê, porque é bem estreito lá o córrego, lá onde passa também, que, se não me falha a memória, também... O Rio Capivari? O Rio Capivari. Então, lá também acontece várias enchentes. Por quê? Porque realmente não tem esse diâmetro, não tem esse espaço, esses metros que são... cada município tem sua regra, então precisa realmente. Só que existem, também por toda essa falta de planejamento, né? É feito algumas obras que desviam, né, algumas coisas, e aí acaba prejudicando de fato, e aí acontecem os alagamentos, as inundações, os transbordamentos, enfim, e aí prejudica num todo. Por isso que a gente está explicando tudo certinho aqui para vocês. Ó, aula boa, hein, gente? Geografia misturada com tudo aqui. E Sabrina, vamos passar novamente aquela imagem do Ribeirão Quilombo de Americana, só para a gente concluir uma informação que, devido ao nível do Ribeirão, a gente precisa lembrar que a Americana, nas últimas 72 horas, registrou 78,9 milímetros de chuvas. E sabe o que significa? É 0,1 milímetro para a Americana entrar em estado de atenção, assim como Sumaré. E aí, qual que é a regra? Entrou 80 milímetros, o município entra em estado de atenção. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que essa lógica, 80 milímetros, o município entra em estado de atenção? Porque dentro dos planos preventivos de defesa civil, que são chamados de PPDC, é justamente um instrumento técnico que norteia o trabalho da Defesa Civil, de como deve proceder as vistorias, o que deve ser feito, quais são os alertas que devem ser emitidos. Acima de 80 milímetros para a região de Campinas, que a gente tem que lembrar que para cada região muda, né? Não é uma regra a nível Brasil. Como se estabelece essa regra? Para o estudo geotécnico e geológico. Então, geógrafos, geólogos, eles vão estudar cada região. Geralmente, quem faz esse estudo no estado de São Paulo é o Instituto Geológico, o IG, e eles estabelecem qual que é o nível de cada região. A região de Campinas é 80 milímetros, ultrapassou 80 milímetros, já existem estado de atenção. Por quê? Risco para deslizamento, como nós vimos aqui agora em Americana, risco de inundações, como nós vimos em Sumaré, risco de enchentes, como o próprio Ribeirão Quilombo já chegou na sua capacidade, risco de enxurradas e alagamentos. E a gente tem que informar as pessoas, os moradores de Americana precisam estar atentos, principalmente quem está ali naquela região, para evitar, viu, Sabrina, que acompanhem, que andem por aquela área com períodos de chuvas mais intensas. Porque como o rio já está na sua capacidade máxima, qualquer chuva mais intensa, um pouco mais forte, pode ocorrer ali um transbordamento e provocar inundações nessa região. E eu quero enfatizar um detalhe que você chegou aqui falando, que tem uma notícia de última hora. Além de tudo isso que o Ezequiel falou, tem um outro problema. Quando tem chuvas fortes, as árvores podem cair. E quando a árvore antiga, que já está com a raiz, já está, né, tá velhinha a árvore, ela vai cair. Se ela cair num lugar que não tem ninguém por perto, nenhum veículo, ótimo. Vai lá, tira a árvore, retira, né, o departamento de jardins, vai lá, retira e tá tudo certo. O problema é quando esta árvore cai em cima de um veículo e... Aconteceu na cidade de Campinas,
é importante, Sabrina, a gente lembrar que quando existem esses alertas, como é esse alerta que nós estamos em vigência nesse momento, quando a gente está falando para riscos de temporais, a gente tem que lembrar que temporais não envolve só chuvas intensas, mas são chuvas fortes, acompanhadas de granizos, rajadas de vento, tempestades de raio, e tudo isso pode ocorrer, diversas ocorrências. Nós temos uma imagem da cidade de Campinas, um acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Vamos trazer essas informações agora, Sabrina. Essa árvore, ela caiu ali na região, vamos ver aqui, a região do Bosque dos Jequitibás. É uma árvore antiga, de acordo com a prefeitura, diversas situações aconteceram ali. Primeiro, a raiz envelhecida da árvore, com o tempo de idade que essa árvore já tem. É uma árvore grande, e a quantidade de chuvas acompanhadas de vento. E deve ser uma jequitibá, não é? Porque já que tem um nome, está parecendo uma jequitibá. Está aparecendo. Está aparecendo. E caiu sobre esse carro. Caiu sobre esse carro. Infelizmente, tivemos vítima fatal. Um técnico de elétrica de 36 anos, desculpa, Sabrina, Guilherme da Silva, estava dentro desse veículo no momento em que essa árvore caiu. Ele ficou preso ali nas ferragens. A gente pode imaginar que pelo impacto da queda da árvore, mais o peso dela, provavelmente ele pode ter morrido esmagado, né? Não só preso em ferragens, mas o impacto acaba provocando ali Foi muito rápido, eu acredito que ali, não deu tempo nem de pensar o que fazer ali. E aí a prefeitura informou, viu, Sabrina, que 100 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas na cidade de Campinas, acompanhadas de rajadas de ventos fortes, associou com uma árvore antiga, uma árvore centenária, com raízes envelhecidas, que acabou aí ocasionando essa fatalidade, que justamente é a fatalidade da natureza. Isso nós podemos, de fato, Sabrina, chamar de um desastre natural. A gente não usou esse termo aqui ainda, porque a gente sempre fala de desastre quando nós temos vítimas. Nesse caso, a gente está tendo um desastre natural, que é uma queda de uma árvore decorrente de um temporal, de chuvas acima de 100 milímetros, acompanhadas de rajadas de vento. Infelizmente, vitimou aí o Guilherme, de 35 anos. Nossa, é algo assim, não dá para prever, gente. Por isso que na hora que tem chuvas fortes, ventos, vá para algum lugar, não fique debaixo de árvore mesmo com o veículo, né? É muito complicado. Então, a gente nunca sabe o que a natureza pode, e é um desastre natural, da natureza, não tem como. A gente fica triste de saber uma notícia dessa, porque todas as pessoas hoje, né, pode estar ali na rua trabalhando, é um técnico, a gente não sabe que estava ali naquele momento. Bom, enfim, é aquela coisa, né, na hora errada, no local errado, e infelizmente aconteceu a fatalidade. Nós vamos acompanhar melhor a situação de Campinas para a gente trazer as informações amanhã, porque como choveu 100 milímetros em 24 horas, Campinas também deve estar em estado de atenção. Mas a regra muda quando existem casos de vítimas e óbito. Como houve um caso de um óbito em Campinas, provavelmente o município tenha sido elevado para um estado de alerta, né, que muda. Não é nem atenção, é alerta, porque o nível de chuvas já ultrapassou o que era previsto de acumulado de 72 horas, ou seja, 80 milímetros em 72 horas, que é 3 dias. Choveu 100 milímetros em um dia, 24 horas, com vítima fatal. Com mais previsão de chuvas para os próximos dias, provavelmente Campinas pode ter sido elevada a um estado de alerta. Nós vamos acompanhar e trazer mais informações para o programa de amanhã. Com certeza. Então, só para a gente finalizar, nós temos as telinhas com as nossas previsões do tempo, com as cidades. Oi? Está vindo. Está vindo. Porque assim, é óbvio que as pessoas querem saber, já que falamos de Campinas, vão saber como vai ser a previsão de chuva e também saber a temperatura. Bom, vamos começar pela cidade americana, mínima de 20 graus, máxima de 29 e com chance. Bem-vindos ao pior Natal de todos. Opa, entramos com um comercial aí, daqui a pouco. Entrou o Papai Noel no meio da história, Papai Noel vai ficar bravo com a notícia da chuva. Normal, entrou assim, ele quis fazer parte da informação aqui. Tudo bem, gente, é assim.
Ao vivo acontece de tudo, até Papai Noel entrando na história. Aí a próxima cidade que nós temos aqui da região, próximo da cidade americana, a gente vai para Nova Odessa. Olha só, máxima de 30, mínima de 21, mas também com a mesma chance de chuva, gente. E vamos saber Campinas, já que está aí numa situação crítica, a cidade de Campinas, pulando, Campinas mínima de 20, máxima de 28 e 90% de chances de chuva. E a próxima cidade para a gente fechar é a cidade de Montemor, mínima de 21, máxima de 30 e 90% de chance de chuva. E só para a gente finalizar com uma informação sobre as máximas, Sabrina. Eu ia falar Quando a gente isso. observa essas máximas de 30, a gente tem que lembrar que essas máximas, elas favorecem a formação de nuvens que vão provocar chuvas, as Muito nuvens de quente. tempestades. Que é justamente o que está acontecendo agora, que é típico do verão. Nós estamos com uma massa de uma frente de umidade atuando sobre todo o estado de São Paulo. É uma frente de umidade de grande intensidade e ela é potencializada pela massa de calor. Porque no pouco tempo de predomínio do sol, sai aquele sol quente, ardente, ardido, que a gente chama de sol de chuva, que favorece a elevação das temperaturas, fica como se fosse uma bolha de abafamento e isso auxilia na formação de novas nuvens, nuvens mais carregadas, que favorecem outras tempestades. Muito bem, gente, foi uma aula de, olha, eu diria que cada vez mais a gente vai aprendendo com Ezequiel Matos, mas amanhã a gente atualiza vocês aí em casa, a gente tem que encerrar o programa porque hoje a gente falou bastante de chuva, né? Falamos. Pessoal, infelizmente é isso que a gente vai falar, porque a gente tem que falar e explicar para vocês entenderem bem em casa. E para quem está ansioso sobre Ano Novo, vai chover, não vai chover, nós temos uma matéria especial para amanhã, vai ter que se conectar com a gente aí. a partir das 18 horas, para poder saber como que vai ficar a previsão do tempo para o Ano Novo. Com certeza. E lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, gente, todas as matérias, todas as informações que a nossa equipe produz, traz aqui para a TV, tem muito mais lá no portal tododia.com.br. Confira tudo lá, acompanhe e as nossas redes sociais também, que tá bombando aí com as notícias, tá bom? Voltamos amanhã no mesmo bate-horário, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.